Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão extraordinária, rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abro esta sessão, informo que esta reunião está extraordinária, tem como exclusiva finalidade a discussão do projeto de lei sobre o número 1961 de 2025 e que fora convocado seguindo os normativas do regimento interno desta Casa de Leis. Continuando, peço à secretária que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 24ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 11 de agosto de 2025. Ata da reunião ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2025, correspondente à 24ª sessão ordinária de 2025. Na sala das sessões da Câmara Municipal, cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme disposto na Resolução número 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019, a gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo. Sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paz e Terezinha Maria Cotila Golênia, às 19 horas, o senhor presidente comunicou a ausência do senhor Osni Jandir Milman, qual possui justificativa médica. Dando continuidade, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura o ofício do Executivo Municipal, de número 386 de 2025, e as respostas das indicações de número 34 de 2025, 35 de 2025 e do requerimento de número 12 de 2025. Proposições estas encaminhadas pelos senhores vereadores e vereadoras ao Poder Executivo, e em seguida adentrou o ofício número 462 de 2025 do Executivo Municipal, solicitando que o projeto de lei número 1961/2025 tramitasse em regime de urgência nesta Casa de Leis. Após a leitura, o senhor presidente aceitou o regime de urgência da propositura e, posteriormente, fez a convocação dos nobres edis para uma reunião extraordinária na sexta-feira, dia 15 de agosto, às 19 horas, para deliberar sobre o projeto. Dando continuidade, adentrou para a leitura a indicação de número 50 de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Após lida a redação da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Kennedy a fazer uso da tribuna para justificar o seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o projeto de lei ordinária número 1961 de 2025 do Executivo, cuja súmula altera dispositivos da Lei Municipal número 1411, de 9 de maio de 2013, e autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a implantar o programa de horas-máquina através da prestação de serviços e da outras providências. Em primeira discussão, efetuou-se a leitura do projeto e demais anexos. Na sequência, foi aberto para discussões sem manifestação. Posteriormente, foi encaminhado pelo senhor presidente para análise da assessoria jurídica para a emissão de parecer.
Na sequência, adentrou o projeto de lei ordinária número 1962 de 2025 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre a desafetação de bens públicos e autoriza a doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, e dá outras providências. Em primeira discussão, efetuou-se a leitura do projeto e demais anexos. Na sequência, o projeto foi aberto para discussões, qual não houve manifestações entre os nobres edis, e, na sequência, encaminhado pelo senhor presidente para análise da assessoria jurídica, para posterior emissão de parecer. Dando continuidade, adentrou o projeto de lei ordinária número 1960 de 2025 do Executivo, cuja súmula altera a Lei Municipal 1806 de 2023, que institui o auxílio alimentação para os servidores do Poder Executivo do município de Cruz Machado e dá outras providências. Em segunda discussão, realizou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela assessoria do Poder Legislativo. Na sequência, o projeto foi aberto às discussões, sem manifestações, e, posteriormente, foi encaminhado para análise das comissões competentes para emissão de parecer. Em seguida, adentrou o projeto de lei ordinária número 46 de 2025 do Legislativo, cuja súmula dispõe, autoriza a alteração da Lei Municipal número 1825 de 2023, de 18 de maio de 2023, a qual institui o auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, em seus artigos 2º, 7º e 9º, e dá outras providências. Em segunda discussão, realizou-se a leitura das análises emitidas pelo setor contábil e setor jurídico do Legislativo. Na sequência, o projeto foi aberto às discussões, sem manifestações dos nobres edis, e, em seguida, foi encaminhado para análise das comissões competentes para a emissão de parecer. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os senhores vereadores e vereadoras Antônio Chibernic Filho, Edivino César Nunes Moreira, Elias Xenco, Joacir Ivacenco, Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paz, Osmar Antonichi, Terezinha Maria Cotila Golênia, Zeno Fermino da Luz e, por último, o senhor presidente Zeno Kazuki. E, como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia, com a leitura dos pareceres emitidos pela assessoria jurídica desta Casa de Leis, ao projeto de lei número 1961 de 2025. Peço à secretária que efetue a leitura. Parecer jurídico número 27 de 2025. Assunto: projeto de lei número 1961/2025. Objeto: altera os dispositivos da Lei Municipal 1411, de 9 de maio de 2013. Relatório: pretende o Poder Executivo Municipal promover a alteração dos dispositivos da Lei Municipal número 1411 de 2013, lei esta que efetuou a implantação do programa Hora Máquinas através da prestação de serviços em nosso município. A justificativa apresentada para as modificações são a necessidade de revisar e atualizar os dispositivos para garantir maior clareza, transparência e agilidade no atendimento aos agricultores quando da aplicação do programa e fortalecimento da política pública de apoio ao desenvolvimento rural. O projeto ingressou com pedido de urgência nos termos do ofício sob número 462 de 2025, o que for aceito por essa Casa de Leis, procedendo à tramitação de forma prioritária da discussão da matéria. As alterações propostas ao texto do projeto de lei visam, entre outros pontos, a atualização dos valores a serem aplicados a partir da aprovação da matéria e a divulgação do índice anual a ser aplicado para sua correção, nos termos do que dispõe o artigo 1º do projeto de lei. Como ponto principal, tem-se a definição do percentual de valores que serão subsidiados pelo município, o qual, nos termos do artigo 1º,
o qual acrescenta ao texto original da Lei 1411 de 2013 o parágrafo 2º, que serão em 50% o valor de cada serviço conforme tabela expressa no texto do projeto. Assim, em confronto com o texto da Lei 1411 de 2013, tem-se que os artigos que se pretende modificar pelo Poder Executivo são: acréscimo junto ao artigo 1º da Lei 1411 de 2013, dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Modificação do parágrafo 7º do seu artigo 2º, para fins de constar o novo texto, na forma do que dispõe o artigo 2º do projeto. Modificação no artigo 3º, para fins de constar o novo texto, na forma do que dispõe o texto de projeto de lei. Modificação do artigo 4º, para fins de constar novas fontes de recurso que darão suporte para a execução do programa e as modificações propostas pelo Poder Executivo junto ao projeto de lei 1961 de 2025. Modificação do artigo 8º e 10º, para fins de constar o novo texto na forma do que dispõe o projeto de lei em seu artigo 5º e 6º. Inclusão de parágrafo 1º ao artigo 11 da Lei Municipal 1411 de 2013, já aponto a necessidade de emenda ao texto do projeto para adequação à técnica legislativa, conforme adiante explicaremos. Modificação do artigo 14º e 18º, para fins de constar o novo texto na forma do que dispõe o projeto de lei. Modificação do artigo 19º da Lei 1411 de 2013 e inclusão dos parágrafos 1º, 2º, 3º. 1º, 2º e 3º. Inclusão do artigo 19A e parágrafos 1º e 2º na forma proposta pelo projeto de lei. Por fim, o projeto de lei propõe a revogação do artigo 13º e 15º da lei. O projeto encontra-se acompanhado de parecer jurídico e parecer contábil, sob número 261, de 2025, apresentando com os demonstrativos de impacto orçamentário e financeiro. Em síntese, é o que tinha a se relatar. Da análise. A iniciativa da matéria encontra fundamento no artigo 30, inciso 1º e 5º da nossa Constituição Federal, a qual atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar a prestação de serviços públicos. Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, destaco que o parecer contábil apresentado atende às determinações da Lei da Responsabilidade Fiscal e leis orçamentárias, atestando a viabilidade tanto orçamentária como financeira da proposta, e demonstrando através das planilhas apresentadas em anexo, cumprindo o que determina os artigos 16º, 17º da Lei de Responsabilidade, Lei Federal 101 de 2000. O referido documento é essencial para a análise da matéria, sendo que este fora elaborado, demonstrando a viabilidade da execução da proposta, já que o projeto aponta que o município irá subsidiar o valor dos serviços em 50%, e nesse ponto é necessário comprovar que o município possui condições de arcar com essas despesas, sem que haja comprometimento dos recursos públicos que inviabilizem a execução do referido programa, assim como dos demais serviços essenciais do município nas demais áreas e órgãos municipais, o que poderia resultar no engessamento ou ainda no endividamento do município. Desta forma, tem-se que a proposta de subsidiar 50% dos valores está respaldada no parecer contábil e demonstrativos apresentados com este, sendo que alterações no referido percentual, sem o respaldo orçamentário e financeiro, afronta principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, resultado na responsabilização de quem deu causa e principalmente em prejuízos à administração pública e aos munícipes. Cabe aqui citar com relação ao presente assunto a orientação do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
proferida através do Acórdão 2192 de 2019, o qual dispõe que particulares podem contratar a utilização de maquinário municipal, moto-niveladora, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão caçamba, trator de esteira e pá carregadeira, entre outros, para a realização de obras em estradas rurais, privadas e em propriedades privadas nos perímetros rural e urbano. Para tanto, é necessário que haja autorização legal, formalização do ato com devida fundamentação e comprovação do interesse público, escoamento da produção rural, incentivo à indústria ou à urbanização, entre outros, contrapartida financeira do particular usuário do serviço e ausência de prejuízo no desenvolvimento de outras obras e serviços de responsabilidade do município. Além disso, o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que disciplina a utilização onerosa do maquinário municipal, deve prever os critérios e exigências do programa de incentivo para a consecução das obras de interesse social, as modalidades de serviço, a disponibilização em caráter geral de procedimento, objetivo e impessoal para a escolha dos beneficiários, o estabelecimento dos direitos e deveres referentes à execução dos serviços, a definição da forma de cobrança e a tabela de valores dos serviços. Os valores a pagar por essa utilização podem ser diferenciados conforme os tipos de maquinários, a complexidade dos serviços e as horas de utilização das máquinas, mas os valores das horas-máquina devem ser iguais para pequenos, médios e grandes produtores rurais, de quaisquer classe de renda, já que o preço público cobrado não tem natureza tributária e o seu valor é fixado em relação ao serviço prestado, sem diferenciação quanto aos critérios pessoais do particular. Analisando o projeto de lei, constata-se que este vem adequar-se às regras legais, assim como às orientações proferidas pelo nosso Tribunal de Contas, junto ao Acórdão 2192 de 2019, do Tribunal Pleno, processo 812.1988/18, o qual pode ser consultado junto ao endereço indicado no rodapé desse parecer. Assim, estando o projeto de lei 1961/2025 a promover uma melhor adequação à organização administrativa com a atualização das normas que criaram o programa Horas-Máquina, com critérios claros e específicos, pelos quais todos os cidadãos terão os mesmos direitos, desde que esses atendam os critérios previstos em norma, essa assessoria não vislumbra, a princípios, ilegalidade na proposta do projeto de alteração de lei 1411/2013, opinando pela legalidade de tramitação e matéria perante esta Casa de Leis. Com relação aos aspectos legais, era o que se tinha a apontar. Sobre os aspectos materiais, observo a necessidade de se proceder emenda junto ao texto do projeto de lei 1961 de 2025 para correção de erro material que ocorrerá se aprovado a matéria e quando da compilação do texto original com o novo texto aprovado, explica-se. O artigo 11º da Lei 1411 de 2013 contém um parágrafo único com a seguinte ter: Artigo 11. Após o requerimento realizado pelo interessado junto à administração pública, será realizada uma previsão de horas de serviço na propriedade do requerente. Parágrafo único. As horas-máquinas que excederem as horas gratuitas a que o interessado tiver direito deverão ser quitadas pelo mesmo mediante o pagamento de guia emitida pelo próprio município. Verifica-se que a modificação proposta junto ao projeto de lei 1961 de 2025 pretende incluir mais um parágrafo no artigo 11º da lei 1411 de 2013,
o qual será denominado como parágrafo 1º, vide projeto. Desta forma, deve-se proceder mais uma alteração junto ao texto original, junto ao referido artigo, para alterar o termo parágrafo único lá existente, para que passe a ser denominado como parágrafo 2º. Desta forma, justifica-se a necessidade da emenda proposta para adequação correta do texto à redação técnica legislativa. Terceiro, conclusão. Pela análise, fundamentos e destacando a necessidade de emenda ao texto do projeto de lei, conforme demonstrado acima, opino. A. Pela constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo. B. Pela constitucionalidade e legalidade na forma da legislação acima indicada neste parecer. C. Pela regular tramitação do presente projeto de lei, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito, assim como as comissões competentes expedir seus pareceres. Nos termos acima é o parecer, sem embargos de opiniões contrárias a este. Cruz Machado, Paraná, 14 de agosto de 2025, Elisângela Marli Jachesca, assessora jurídica do Legislativo Municipal. A propositura está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto segue regimentalmente para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar seguindo os prazos legais. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 18 de agosto de 2025. Boa noite a todos.